Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui e hoje nós vamos trabalhar algumas dicas essenciais para sua provinha para o Enem. Sabemos que esse concurso é uma pedra no sapato da maioria dos vestibulandos e matemática costuma ser um caos. E aí fica a galera sempre falando, são muitas dicas, muita coisa que a gente tem que saber, muitas informações vêm e aqui eu vou filtrar para você o que é mais relevante baseado no seu nível. É muito importante você entender que nem toda dica serve para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa em particular e o teu nível determina quais são as dicas que servem para você e quais não são. Se você é muito fraquinho em matemática, Alanson, eu sei tanta matemática quanto uma batata. Uma dica super avançada de treinamento, desenvolvimento serve para mim? É óbvio que não. Você tem que chegar num certo nível de conhecimento técnico e também de experiência para poder conseguir aproveitar algumas dicas. Então a gente vai separar aqui tipos de dicas por nível e o que você precisa saber, o que é mais geral e o que é bastante nichado. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre como as pessoas com muita dificuldade, você, batatinha matemática, que tem muita dificuldade com matemática, vai escolher as questões, certo? Como você faz para identificar as questões que você vai fazer primeiro? Uma dor muito grande que eu vejo é a galera que quer estudar parte de matemática básica, tá atrás de lá dos 800 mais. A gente sabe que para 800 você não precisa ser um mestre da matemática, ser exímio em matemática, você precisa saber fazer a prova e saber conceitos base, certo? E treinar esses conceitos insistentemente até se tornar uma pessoa absoluta nesses conceitos. Mas aí, na hora da prova, de você escolher quais são as questões que você vai fazer primeiro, quais você vai deixar para depois, muita gente tem dificuldade. E por mais que ouça isso sendo falado o tempo inteiro por tudo quanto é professor, instagramer, coach, etc., não consegue colocar na prática. Então eu vou puxar aqui a prova de 2022, vou passando as questões e vou te mostrar quais são as características que você vai geralmente observar nessas questões que vão fazer com que você tente fazer aquela questão ali. Porque o que eu mais vejo é a gente entendendo o quê? Você não tem que fazer a prova linearmente, você tem que pular questões, mas chega na hora e faz a prova de maneira linear. A prova é feita para ser trabalhada indo e voltando, novamente, principalmente você que tem muita dificuldade em matemática. Se você tem um repertório muito grande, você consegue passar a prova com mais facilidade, você vai passar alguns conteúdos com mais velocidade, mas se você tem dificuldade, essa não é a sua realidade, beleza? Então vamos aqui, ó. A prova de matemática, algumas características que você vai prestar atenção para ver se você vai fazer a questão de primeiro ou não. Ó, novamente, estou simulando uma pessoa que é uma porta, uma batata em matemática. Sou muito fraquinho e quero escolher ali o que vai dar para fazer. Bom, esse tipo de questão aqui é uma questão legal, porque ela é do tipo texto, gráfico e texto. Então ela seria uma questão legal para você ler. Mesmo vendo que aqui tem uma funçãozinha quadrática, certo? Do segundo grau, que provavelmente a maioria vai ter dificuldade. Então, vale a pena dar uma lida para ver superficialmente se você consegue pensar, fazer. Caso não, deixe ela para trás logo aqui de primeira, certo? Novamente, eu não vou resolver as questões desse vídeo, não vou ler, etc. Eu estou mostrando características que vão te chamar atenção num primeiro momento, visualmente. Questões de texto, tabela, texto costumam ser questões de estatística, então é questão para ser feita, certo? Ó, aqui, por exemplo, já tem um gatilho aqui falando de mediana. Então, realmente é uma questão para ser feita. Questão de probabilidade, certo? Como o texto é simples, ó. Como é que você sabe o que é a probabilidade? Só pelas alternativas a gente já sabe que é uma probabilidade, né? Certo? Ó, tem aqui, ó, probabilidade, certo? Isso daqui vale a pena você dar uma lida, porque geralmente quando é assim é uma questão simples. Então, tipo, vale a pena você dar uma lida ali na hora, certo? Uma sequência de questões mais tranquilas, beleza. Essa daqui, centímetro, 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 isso daqui você já deixa para depois, que é geometria, certo? E se você é fraco em matemática, provavelmente geometria você apanha. Isso daqui, provavelmente você nem vai fazer na prova. Olha o tamanho dessa questão, olha essas alternativas. Isso daqui tem cara que é questão que você vai ter que ficar fazendo vários testes, nem sonho. Questão com muito texto. Repara, a gente está na primeira leva de que você está passando. Aqui a gente ainda não está definindo o que você vai fazer ou não 100%. Essa daqui provavelmente você não vai fazer. Mas a gente não está definindo, a gente está entendendo o que a prova trouxe para a gente e vendo o que é mais rápido de fazer no primeiro momento.
Quando a gente fala de coerência, é realmente pegar as questões que são mais simples no primeiro momento. Por mais que essa questão aqui esteja falando de uma escala, com certeza tem questões muito mais simples nessa prova que são mais interessantes de eu fazer no primeiro momento. Obviamente, a gente ainda vai ver em breve. E para questões desse tipo aqui, você vai fazer uma marca, uma marcação para voltar nela primeiramente. Mas aqui a gente só está vendo qual é a primeira visão da prova, certo? Ó, geralmente muito texto, não é isso que eu estou querendo. Aqui é uma coisa mais simples, ó, um texto bem mais curto, então já vale a pena dar uma lida. Esse tipo de questão aqui é um problema, tá? Esse tipo de questão de você ter visualização, um monte de gente trava nelas. Por quê? Como não tem uma matemática pura, a pessoa vai tentar fazer. Aí ela vai tentar imaginar e tudo mais. E aqui tem um calcanhar de Aquiles. Por quê? Por mais que você vai ter condições de fazer essa questão, a gente ainda está no início da prova. A gente ainda está na 7ª questão, certo? Então você não sabe quanto tempo você vai perder aqui tentando fazer dobradura, tentando imaginar. Ou seja, essa é uma questão que com certeza você vai tentar fazer, mas não agora. Porque ela é uma questão que a limitação de tempo não está definida, você não sabe quanto tempo você vai gastar nela. Então ela não é uma questão para na primeira leva você estar brigando com ela. Ela vai ser marcada para você gastar o tempo que, entre aspas, sobrar para ficar pensando infinitamente nela. Mas ela não é uma questão para primeiro momento. Você não sabe quanto tempo você vai demorar para entender isso daqui, beleza? Aqui muitos itens, ó, soma. Novamente estou simulando quem é uma batata. Então provavelmente aqui vai embora também. Não vou fazer isso de primeira. Essa daqui posso até dar uma lida. Aqui a mesma coisa, mas não é o que eu estou procurando na primeira leva. Isso daqui nem em sonho eu vou fazer de primeira. Isso daqui eu não vou nem ler de primeira. Nem qual o tamanho desse texto para eu ler como na primeira passagem da prova, certo? Aqui é interessante, ó. Texto, tabela, texto. Porque, novamente, como eu falei, isso daqui geralmente é questão de estatística. E, de novo, aqui, ó, mediana. Então, isso daqui é questão para fazer. Tá? Isso daqui é para fazer. Essa daqui, por exemplo, de cima, ó, tem relações. E dá para você fazer, mas não agora. A gente ainda está na primeira passagem da prova. Não vou nem ler essa daqui. Essa daqui de função, ó. Tem itens para a gente trabalhar. Não é para o momento de fazer ela na primeira leva da prova, na primeira passagem. Então, não vou nisso daqui também, não. Aqui eu tenho umas porcentagens, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão na primeira passagem, mas ainda dá para ler. Isso daqui também não, ó, muito detalhe, muita coisa, isso vai ficar para depois com certeza. Aqui geometria espacial, tudo depende de se você sabe esse conteúdo, certo? Porque o texto é bem simples. Aqui também não, repara, muita informação não é na primeira passagem. Aqui, ó, bem direitinho, texto curto, porcentagem. A gente pode até não conseguir fazer, mas é uma questão para fazer agora, certo? Isso daqui, novamente, igual aquela lá do cubo, é simplesmente ficar montando figura, mas eu não sei o quanto eu vou ficar quebrando a cabeça aqui demorando. Eu já sei, eu já tô animado que eu vou ter condições de fazer essa questão, mas eu não vou ficar brigando com ela, consegue entender? Nessa primeira passagem da prova. Então, repara, eu já tô chegando na 157. Sistema, não vou fazer agora. Aqui, ó, intervalos, vários itens, não vou fazer agora. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui, ó, tudo bem, é uma sequência, pode ser mais tranquila, pode ser direta, então é possível fazer, né? A gente está com uma sequência, quando ele fala aqui, ó, 24ª semana de treino, então ele vai pedir uma coisa lá na frente. Visualização, eu também deixo para fazer depois, ó, projeção ortogonal, porque, de novo, você não sabe quanto tempo você vai ficar pensando. Você vai voltar com prioridade nessas questões depois. Mas ainda está na primeira passagem da prova. Você pode demorar demais para entender o que vai acontecer aqui e talvez nem consiga enxergar o caminho certo. Então a questão é que não vale a pena brigar no início dela, certo? No início da prova, vale a pena brigar depois. Bom, aqui a gente tem uma geometriazinha de escala, aí ela é até possível, vamos dizer assim, num primeiro momento. Mas se estiver demorando muito para entender, deixa para trás. Aqui, clássica regrinha de 3, né? Quando você tem retas no plano cartesiano, falando de relações, a gente tem regra de 3, então também é possível, mas não é das melhores. As melhores são assim, ó, pequenininha. Textinho, sem precisar interpretar muita coisa, aqui não tem muita interpretação. Aqui provavelmente já vai ter mais interpretação. Tá reparando? Porque eu tenho, ó, 3 parágrafos de texto, 2 parágrafos e uma pontuação aqui, ou seja, a questão geralmente assim, ela vai falar, vai descrever uma situação, vai particularizar e dar um comando.
Então você vai ter que fazer relações. Não é o fim do mundo, mas novamente, se você é uma batata, não é o momento ainda, certo? Então nós temos aqui mais uma que dá para fazer. O texto pequeno a gente lê, né? Mesmo que não seja seja fácil, a gente lê. Texto, gráfico, texto. A gente vai olhar também, vai tentar fazer. Aqui a porcentagem, mas novamente, ó, 3 partes o texto, ó. Repara que é bem batido, né? Aí ele vai fazer uma explicação, particularização, comando. Então, tipo, isso daqui são ótimas questões para a segunda passagem da prova, tá? Porque são aquelas que você vai ter que começar a pensar. São questões de matemática básica, mas você vai ter que pensar, fazer conta. Então, elas não são legais para a primeira passagem, mas para a segunda elas são. Aqui, tudo depende se você já fez questão desse tipo, que é ficar fazendo, entre aspas, caminhos barra permutações. Então, tipo, não leria, caso entenda de uma primeira vez, dá para fazer, senão joga para fora. Joga para depois. Questões com muitos itens para você testar costumam ser problemáticas no tempo, beleza? Então, também não faria na primeira leva. Agora aqui de novo, ó. Texto, tabela, texto. Isso é para fazer de primeira, certo? É para fazer ali no primeiro momento, ou pelo menos dar uma tentar com mais afinco. E aqui de novo, texto, tabela, texto. Vamos tentar fazer essa. Aqui, ó, itens. Tem 5 itens aqui. Provavelmente você vai ter que testar um por um, dar uma lida para ver se rola, mas provavelmente vai demorar. Então, isso daqui fica pela interpretação lá na hora, se você conseguiu fazer rápido. Texto, tabela, texto. Então, também é de início. Aqui a gente tem, ó, peça cilíndrica, geometria espacial, mas pela quantidade de texto não parece ser difícil, então depende do quanto você sabe de geometria, certo? Aqui, ó, escala, né? Simplesmente uma multiplicação. Proporção, na verdade. Escala é proporção. Aqui, por mais que seja texto, gráfico, texto, esse gráfico parece ser um caos, né? Ele não parece ser a coisa mais simples do mundo, porque tem muita informação aqui. Então, já liga um alerta. E aí a gente volta para texto, tabela, texto. Que é a questão para você brigar. Aqui uma questão rápida, digamos assim. Ele está falando, ó, de esfera. Então, a geometria espacial depende do seu conhecimento. Novamente, projeção ortogonal. Para você, se você olhou e já sabe, show. Não sabe, você vai ter que ficar pensando. E ter que ficar pensando é a questão para deixar para depois. E aqui, de novo, texto, gráfico, texto. Aqui, provavelmente, é a regra de 3 ou taxa de variação, certo? Então, repara só. Numa primeira leva da prova, eu tenho algumas questões que eu vou garantir. Quando a gente fala da TRI, a gente está falando de fazer a prova ao máximo de coerência possível. Então, existe uma obrigatoriedade de você chegar no final da prova. Não adianta você fazer a primeira parte da prova de maneira exímia e você não chegar no final da prova para você ter uma coerência geral. Então, você tem que passar a prova toda, certo? Pegar essas questões e garantir essas que são mais fáceis. Beleza. Garantiu as super fáceis, vai para as fáceis não super fáceis. E passando novamente. Mesmo que você passe a prova 2, 3, 4 vezes, a ideia para quem é muito fraco em matemática e não vai desenvolver matemática absurdamente até o dia da prova, é ganhar essas questões. Então, algumas que eu mostrei ali, você não vai brigar. Algumas que tem até texto simples, mas que são de matemática pura, você não vai brigar, você vai definir que não sabe. Você pega uma questão que está falando de cilindro, de esfera, de pirâmide, você não sabe nada de cilindro, esfera, pirâmide. Você vai brigar com ela? Não tem o que brigar, você não sabe, certo? A não ser que ela seja uma questão contextualizada e você consiga excluir uma alternativa por lógica, mas ainda assim, no final das contas, você vai chutar a questão. Não existe como acertar uma questão chutando. Você pode diminuir a probabilidade de errar. Você tem uma de 5 para acertar. Aí você exclui uma, você aumenta um pouquinho. Você tem 20% de acerto, você excluiu uma, agora você tem 25% de chance de acerto. Aí você excluiu 2, você tem basicamente ali 33% de chance de acerto. Você excluiu 3, você tem 50% de chance de acerto, e acima disso você não vai conseguir, certo? E já vai ser muito difícil chegar a 50%. Então também não vale a pena você ficar se matando para excluir uma alternativa. Matando, o que eu digo é gastando um tempo absurdo para excluir uma alternativa. E você continua com 25% de chance só de acerto, certo? Então,
Vamos trabalhar com a realidade sem fórmulas mágicas. Vamos fazer a coisa estruturada, certo? E baseado no nosso conhecimento. Então, ó, primeira dica que foi o vídeo de hoje, como você escolher questões visualmente sendo uma batata em matemática. Conforme você for desenvolvendo, eu vou te dar dicas para você desenvolver, aí a gente vai aumentando esse nível. E em breve eu vou soltar um para a galera que já tem uma evolução maior em matemática, beleza? Então, deixa aí teu comentário do que você achou do vídeo, que tipo de dica você quer aqui, qual é o problema que você encontra em matemática. Eu vejo vocês na próxima, gente. Fui!